Gabriel. Beleza. Eduardo, dois times muito parecidos, gostam de trabalhar com a bola, mas dentro de campo a gente viu um Fluminense muito pressionado atrás, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu queria que você fizesse uma análise desses dois tempos e falasse por que foi tão difícil para o Fluminense jogar como gosta. Boa noite. Antes de fazer uma análise do jogo de hoje, eu acho que, primeiramente, vale um pedido de desculpas ao nosso torcedor. Hoje a gente, infelizmente, fez uma partida bastante abaixo daquilo que nós podemos fazer e daquilo que é o melhor Fluminense. Nós não conseguimos igualar o jogo, talvez nos minutos finais somente, daquilo que era ponto de partida para jogar um jogo desse tamanho, que era igualar na competitividade. Não é a primeira vez que um adversário sobe a pressão contra a nossa equipe, sob a menor possibilidade da nossa equipe vencer as linhas de pressão, o adversário para a jogada numa ideia muito clara de fazer faltas táticas. Isso faz parte do jogo, a gente tem que saber jogar esse tipo de jogo, e o mínimo que a gente tem que fazer contra esse tipo de equipe é igualar na competitividade para que o jogo não se torne como se tornou hoje. Um jogo que o São Paulo, mesmo com mais posse de bola e volume, fez 16 faltas, e a nossa equipe, que teve que defender mais no jogo, fez somente 7 faltas. Isso posto, você tem razão na sua pergunta, a gente teve dificuldade para conseguir sair jogando em ambos os tempos. E acho que vale mencionar que a nossa equipe estava muito modificada da equipe que tem, ao longo da temporada, mais repetida a escalação no 11 inicial. Hoje, nós jogamos com o Thiago Santos de zagueiro, o Nino não pôde jogar, o André não pôde jogar, o Ganso não pôde jogar, e com um adversário que nos pressionou bem, acredito que faltou um pouco de ímpeto, um pouco de competitividade, um pouco mais de entendimento de onde estavam os espaços para a gente conseguir sair jogando da boa pressão que o adversário fez. Além disso, acho que faltou também a gente conseguir explorar, dada a altura de marcação que estava o adversário, um pouco mais de bolas longas nas costas do Rafinha, do Arboleda, do Alan Franco e do Patrick. Uma das possibilidades de saída de bolas, uma das soluções poderia ser, e aí você vai me falar, o Ganso. Eu queria perguntar se foi pensado, se foi ventilado isso, ou se realmente não era um jogo para ele. A característica que ficou o jogo, a gente tendo que muitas vezes entrar em blocos médio e baixo de marcação e ter que balançar para um lado, para o outro, tirar chute, tirar cruzamento. O São Paulo, acredito que deu 21 finalizações, mas muitas foram pressionadas com o jogador incomodando, atrapalhando ou próximo da área para cortar cabeceio, para tirar chute de entrada de área. Eles tiveram um bom chute numa segunda bola de escanteio, de fora da área, e conseguiram, naquilo ali que é o meio termo entre um cruzamento e um lançamento, numa boa bola do Rafinha, achar as costas da nossa linha, numa das vezes que a gente não foi eficiente taticamente para neutralizar essa ação. Então, o jogo não pediu o Ganso, sobretudo nas condições clínicas em que ele se encontra. Ele vem arrastando uma lesão no pé, que já o tirou de outro jogo, e a gente achou prudente, nesse momento, preservá-lo, imaginando que a gente vai ter, após esse fim de primeiro semestre, ele mais inteiro para a sequência de jogos decisivos que nós vamos ter ao longo da temporada. Gabriel Amaral, Rede Tricolor, boa noite. Boa noite. Assim, a gente viu algumas vezes, depois, nessa sequência desde o jogo contra o Cuiabá, são 11 jogos, o torcedor falar assim, mais agora para o final: esse jogo até que não foi tão ruim, esse resultado até que não é tão ruim, acontece, é algo normal, mas a sequência está pegando muito.
Nessa sequência, o Fluminense, de 11 jogos, os últimos 11 jogos, fazendo um recorte longo ali de 2 meses, o Fluminense, que era um time que tomava poucos gols, tomou gol em todos os jogos. Era um time que fazia muitos gols. Fez 8 gols nesses últimos 11 jogos. E era um time que produzia muitas chances. Mesmo quando fazia poucos gols, produzia muitas chances. E nesses últimos jogos, a gente consegue encontrar recortes ali onde produziu. No geral, pegando as suas coletivas, foram algumas nesse período, e do Diniz, a gente vê sempre falando assim, não, foram 30 minutos que a gente dominou, um primeiro tempo que a gente dominou. E aí, as dúvidas que todo torcedor tem são duas, né, as dúvidas. A primeira é, o que aconteceu? Obviamente sabendo que não é uma resposta só, são várias. E a segunda é, o que fazer agora? Porque o Fluminense vai ter em julho 4 semanas livres, né? Não tem sequência de Copa do Brasil. Quais problemas vão ser atacados inicialmente por você e pelo Diniz para resolver essa situação? Porque nesse recorte de 11 jogos, como eu falei, o time tem tomado mais gols, e é um recorte mais longo, tem tomado mais gols e tem feito menos gols. Gabriel, eu concordo com boa parte da sua análise. Na minha opinião, o jogo de hoje ele se assemelha ao jogo do Botafogo. Talvez sejam as 2 apresentações de menor nível da nossa equipe, mas em todos os outros jogos, a gente teve, sem exceção, a gente teve bons momentos ao longo do jogo. Nós tivemos bons momentos contra o Atlético Mineiro, nós tivemos bons momentos contra o Sporting Cristal, nós tivemos bons momentos contra o Goiás, contra o Corinthians, contra o Red Bull. Hoje, eu não consigo encontrar esse bom momento, depois eu vou rever o jogo com calma, com frieza, analisando o jogo em todas as suas dimensões, mas hoje não me vem à mente bons momentos da nossa equipe, sobretudo porque eu já apontei inicialmente um aspecto que é determinante para a equipe jogar bem, que faltou para a nossa equipe ao longo de quase todo o jogo. O que a equipe vai atacar, assim, nós, após muito tempo, vamos ter uma semana aberta com condição de treinar os jogadores. Após aquele ciclo de 21 jogos, o intervalo que nós tivemos da data FIFA, aquele período ele foi muito mais para recuperar os jogadores, após uma sequência pesada de 21 jogos sem semana cheia. Então, nós ali tínhamos que recuperar os jogadores para os jogos decisivos que se apresentavam na sequência. E agora não. Se não houver antecipação de nenhum jogo, nós teremos 4 semanas cheias. É um período que acredito que nem na pré-temporada nós tivemos, de 4 semanas, podendo fazer 6 sessões de treino, dar muita carga, muita informação, muita correção para os jogadores. Nesse momento, a maioria das correções elas são feitas em reuniões com o Diniz, comissão técnica, jogadores e análise de vídeo, tanto nós como dos adversários, porque a gente inicia o treino praticamente já tem que acabar, porque você já está numa véspera de jogo. Nós jogamos na terça-feira um jogo que foi de muita tensão, quarta-feira recuperamos, quinta-feira treinamos muito pouco e ontem já era a véspera. Como é que você faz um treino de 1h30, 2 horas na véspera de um jogo que ia nos exigir, como exigiu, física, técnica, tática e mentalmente? Agora não. Agora nós vamos ter 4 semanas cheias, com a janela aberta, que vai ser importante para preencher algumas lacunas do elenco, e a gente tem convicção que a gente chega fortalecido para esse próximo momento da temporada. Semanas de treino, reforços, jogadores que a gente pode voltar a contar. Marcelo conseguiu fazer mais uma sequência de jogos, Keno foi importante nesse retorno desde que lesionou, tem a chegada de algumas contratações, o Diogo Barbosa já foi anunciado, então a projeção para a equipe ela é muito positiva, e essa equipe ela vai voltar a ter não recortes, mas desempenho, como já apresentou em momentos dessa temporada. Obrigado,